O que você precisa saber para iniciar um processo de reeducação alimentar? Quais alimentos você deve consumir, o que você deve evitar, como que funciona o processo de emagrecimento? Meu nome é Andressa Wittig, eu sou nutricionista e aqui nessa série Reeduca você vai aprender estratégias para você conseguir colocar em prática o seu emagrecimento, conseguir seguir uma reeducação alimentar de forma eficiente e conseguir destravar o seu peso. Eu ensino mulheres a destravarem o peso e alcançarem o peso ideal. Aqui no meu canal, todos os dias tem conteúdos para te ajudar a emagrecer, então já aproveita para se inscrever, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, aproveita para assistir as próximas aulas da série Reeduca, para receber as próximas aulas. Clica no sininho para você ser notificada quando a próxima aula for ao ar. Se você ainda não me acompanha na rede social vizinha, no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o meu Instagram. Me segue lá no Instagram também, porque todos os dias temos conteúdos novos, eu sempre abro caixinha de perguntas, compartilho receitas, compartilho minha vida. Então vai lá me acompanhar no Instagram também, que o conteúdo é diferente do conteúdo que é fornecido aqui no YouTube, ok? Então vamos ao que realmente interessa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o seu processo de emagrecimento, sobre o seu processo de reeducação alimentar. Primeiro de tudo, você precisa entender o que interfere no seu ganho de peso. Bom, existem pontos que são muito importantes e eu considero que eles são fundamentais. Sem fazer estratégias para adequar esses pontos, você não consegue emagrecer e permanecer no seu peso ideal por muito tempo. Aqui está aparecendo o checklist do emagrecimento saudável. Nós vamos abordar um pouco mais sobre cada um dos pontos desse checklist, mas só para você identificar. O primeiro que nós temos aqui é sobre adequar o seu metabolismo. Adequar o metabolismo é um dos principais pontos. Inclusive, eu ensino muito sobre isso dentro do nosso método emagrecimento destravado. Embaixo dessa aula tem uma aula disponível para você assistir e conhecer o meu método. O segundo ponto é você cuidar da saúde do seu intestino. O terceiro ponto é realizar a higiene do sono. O quarto ponto é você criar uma mentalidade magra. Você vai aprender isso aqui hoje ainda nessa aula. O quinto ponto é você ter organização para emagrecer. E o sexto ponto é ter constância. E o último ponto que nós vamos falar na aula de hoje, que você precisa colocar em prática para emagrecer, é ter a ingestão dos nutrientes adequados, os nutrientes que o seu corpo precisa para que você consiga emagrecer definitivamente. Então, papel e caneta na mão, já anota as próximas dicas que elas valem ouro. Esse mini curso aqui realmente é para você assistir, colocar em prática e conseguir começar a destravar o seu emagrecimento, ok? Primeiro ponto, adequar o seu metabolismo. Nutri, afinal, o que é metabolismo? Tanto se fala, meu metabolismo é lento, eu preciso acelerar o meu metabolismo, mas você sabe o que de fato é o metabolismo? O metabolismo é onde ocorrem todas as reações do seu corpo, seja para ganhar peso, seja para perder peso, seja para manter o seu peso. Então, é no seu metabolismo que isso tudo acontece. Por isso que você ouve muito por aí, Nutri, meu metabolismo está lento. O que eu faço para acelerar o metabolismo? Nós teremos estratégias nas próximas aulas, mas já vou te adiantar que aqui no canal tem muito conteúdo falando sobre metabolismo, como que você pode fazer para acelerar esse metabolismo. Os links desses vídeos estão aqui embaixo, também estão aparecendo aqui no card, mas continua comigo aqui nessa aula. O metabolismo, esse conjunto de reações que ocorrem no metabolismo, eles são importantes para você ganhar peso, para você emagrecer, para você ganhar massa. E essas reações que ocorrem no seu metabolismo, elas sofrem interferência de alguns pontos, como a idade. Então, é normal às vezes ficar com dúvida. Nutri, é normal eu perder peso mais fácil antes dos 30 e depois dos 30 fica aquela dificuldade para emagrecer? Você também tem a interferência aqui de estilo de vida, o nível de atividade física. Quando eu falo nível de atividade física, não é somente você ir lá na academia, fazer exercícios físicos, você correr na rua, fazer caminhada. Muito pelo contrário, quando nós falamos em atividade física, eu estou falando se você é uma pessoa ativa, se você se movimenta muito ao longo do seu dia, se você fica muito tempo sentado, às vezes você é secretária, você tem um trabalho que demanda que você fica muito tempo ali sentada, ou às vezes você tem um trabalho que você se movimenta bastante. Então,
a atividade física vai influenciar no seu gasto de calorias e, consequentemente, no seu metabolismo também. Outro ponto que é muito importante é o sexo. Você já deve ter ouvido falar que homens têm mais facilidade para ficar em forma. Por quê? Eles têm testosterona, então eles têm testosterona a mais, eles têm hormônios que favorecem o acúmulo de massa muscular e a redução de gordura. Já as mulheres têm uma tendência maior a acumularem mais gordura. Já que falamos em músculos, os homens também têm uma quantidade maior de músculos. Então, para você, mulher, não se desespere, porque é super possível que você consiga emagrecer e também construir músculos. Os músculos, eles são importantes e eles interferem no metabolismo, porque eles vão manter o seu metabolismo mais acelerado. Quanto mais músculos você cria, mais rápido o seu metabolismo fica, mais calorias ele gasta. E por fim também a alimentação, que influencia muito, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas dessa série Reeduca. E também tem muitos vídeos aqui no canal para você já assistir, para você já ir mudando a sua alimentação. Se você tem uma alimentação que trava o seu metabolismo, você tem dificuldade para emagrecer. Se você tem uma alimentação que vai acelerar o seu metabolismo, com certeza você vai conseguir emagrecer e se manter no peso ideal. E a genética, Nutri? A genética interfere no metabolismo? Pouca coisa. Diversos estudos já demonstram que o principal fator da pessoa ganhar peso com facilidade está relacionado com o ambiente, está relacionado com o estilo de vida. Se a alimentação está ok, se a atividade física está em dia, se o exercício físico, na verdade, está em dia. Na verdade, a genética vai influenciar 10% do seu peso. Então, veja só que é possível você mudar os outros 90% e também melhorar a parte genética. Então, é super importante que você adeque o seu metabolismo para que você consiga emagrecer definitivamente. Aqui nesse ponto é muito importante nós falarmos sobre as dietas restritivas que deixam o seu metabolismo literalmente no chinelo. Nutri, como assim metabolismo no chinelo? Quando a gente fala em metabolismo, o seu metabolismo ele pode estar acelerado e ele pode estar reduzido também. Quando o seu metabolismo está no chinelo, ele está muito baixo, por isso que você tem dificuldade de emagrecer e facilidade para ganhar peso. Nutri, como que eu identifico que o meu metabolismo está no chinelo? Bom, aqui estão alguns sinais que eu observo nas minhas alunas, nas minhas clientes e que é muito comum em pessoas que estão com dificuldade para emagrecer. O primeiro deles em relação ao intestino preso, dificuldade de perder peso, facilidade para ganhar peso, problemas de pele, às vezes você tem os cotovelos muito ressecados ou joelhos muito ressecados, isso é um sinal de metabolismo lento. Outro sinal muito característico também é acne. Você tem acne, problemas de pele, rosácea, você também tem dores de cabeça com frequência, vontade excessiva de comer alimentos doces, vontade de comer carboidrato, acúmulo de gordura em regiões que antes você nem acumulava, então às vezes você está percebendo que está acumulando uma gordurinha no sutiã, uma gordurinha nas costas que antes você não tinha. Você também tem ali mais dificuldade para se concentrar, falta de concentração, sonolência, principalmente após as refeições, você sente aquele sono, aquele cansaço, queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças também são sinais que o seu metabolismo está lento, que ele não está absorvendo corretamente os nutrientes que você precisa para emagrecer e, consequentemente, está gerando uma deficiência. Isso traz sinais como queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Então, nutrida, sem um metabolismo eficiente você não emagrece. Não tem jeito, você precisa otimizar o seu metabolismo. O segundo pilar é o intestino. Você tem um intestino saudável? Veja só, o intestino saudável é um intestino onde a pessoa consegue ir ao banheiro todos os dias. Então, as fezes têm que estar do tipo 3, tipo 4, aqui nessa escala ao lado. Se você tem um intestino muito preso, não vai ao banheiro todos os dias, fica 2, 3, 4, 7 dias sem evacuar, isso é muito sério, isso vai prejudicar o seu emagrecimento, então você precisa cuidar do seu intestino. E da mesma forma, se você tem diarreia, as fezes líquidas, tem gorduras nas fezes, você também está perdendo nutrientes, você não está absorvendo os nutrientes que o seu corpo precisa, então isso também não é saudável, pensando do ponto de vista do seu emagrecimento. Outros sinais clássicos além da constipação e da diarreia, você tem pedaços de alimentos nas fezes, isso é um sinal de má absorção e de má mastigação, tem que mastigar melhor. Você também tem gastrite, azia,
problemas de refluxo, estufamento. Às vezes você come um alimento e você sente que a sua barriga parece barriga de grávida, até tem que abrir o botãozinho da calça, porque estufa a barriga. Produção excessiva de gases. É normal você liberar gases, mas não é normal você liberar gases em excesso, gases muito fétidos. Isso não é normal, fica de olho. Da mesma forma, ficar arrotando, lembrando daquela comida toda hora ali, o dia todo, então isso não é normal. Você precisa investigar como que está a sua saúde gastrointestinal, principalmente a parte de absorção lá do seu intestino. É importante a gente entender também que se você tem algum desses sinais associados com dificuldade para perder peso, vontade de comer doces, possivelmente você pode estar em um quadro de disbiose intestinal. Já fiz alguns conteúdos sobre isso, prometo que eu vou trazer um vídeo mais completo aqui para vocês. Mas, resumidamente, o que é o quadro de disbiose intestinal? É um desequilíbrio que ocorre lá na flora do seu intestino. Você passa a ter mais bactérias ruins e menos bactérias boas lá na flora do seu intestino, fazendo com que você tenha todos esses sintomas e também que você tenha dificuldade para perder peso e também outros problemas associados, principalmente da parte emocional, ansiedade, depressão. Então, tem que avaliar se você tem esse quadro de disbiose intestinal, porque você tem que fazer um protocolo alimentar específico para deixar as suas células fortalecidas, as suas células intestinais mais fortes. Dentro do MED, que é o meu método, nós temos uma fase somente para regeneração intestinal, para você fortalecer as suas células intestinais e conseguir emagrecer, porque às vezes você está tentando emagrecer de forma duvidosa aí, está tentando emagrecer com uma dieta que você viu na revista, que você viu na internet, a dieta da blogueira, mas você está com o intestino preso há 7 dias. Não adianta, você tem que preparar o seu intestino para que você consiga emagrecer definitivamente. O próximo pilar que é muito importante para você destravar o seu emagrecimento é a qualidade do seu sono. Eu sei que muitas vezes você é mãe, você tem a vida corrida, às vezes você está na fase da menopausa, a qualidade do sono não está mais a mesma, mas o que é importante você entender? Nós precisamos avaliar como está a saúde do nosso sono, porque se o seu sono ele é ruim, você vai ter aumento do hormônio que controla a fome, ou seja, você vai sentir mais fome e vai reduzir aquele hormônio que controla a saciedade. Você não vai ter essa percepção da fome e da saciedade tão facilitada. Por isso que é normal, às vezes, você passar por um período de privação de sono e sentir mais fome, sentir que você precisa comer mais. Isso é normal. Isso ocorre por conta de questões hormonais. Além disso, quando você não tem uma boa qualidade de sono, aumenta a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol elevado ele te impede de emagrecer, além de gerar picos de ansiedade, aumentar ali crise de compulsão alimentar. Então tá tudo relacionado. Vejam como o emagrecimento não é tão simples como a gente emagrece. Nós temos que olhar como um todo. Além disso, tá? A gente passa a perceber que pessoas que não têm uma boa noite de sono acabam descontando as emoções na comida. Você precisa entender que um sono de qualidade, dormir 7, 8 horas de sono por noite, descansar, não acordar parecendo que passou um trator por cima de você. Você precisa descansar. E a qualidade do sono é muito importante para controlar esses hormônios de fome, de saciedade, para controlar a produção do cortisol e também a questão do sono de qualidade está relacionado com o menor percentual de gordura corporal. Então, tem relação com a composição de gordura corporal que você tem, a qualidade do seu sono. Então, muito importante que você passe a prestar atenção nos próximos dias nessa qualidade do seu sono. Esse pilar aqui eu considero um dos mais importantes, Nutrida, porque a mentalidade é fundamental para você conseguir emagrecer. Dentro do meu método, a gente tem um módulo somente sobre mentalidade, porque se você recebe um plano alimentar, se você tem os alimentos que você deve consumir, mas não muda o seu comportamento, o seu relacionamento com a comida, você não vai conseguir emagrecer e manter a longo prazo, porque você vai voltar para os velhos hábitos que te fizeram ganhar peso. Então, ter uma mentalidade magra ao invés de uma mentalidade de dieta é fundamental. A mentalidade de dieta, como eu estou mostrando aqui, mostra, é só mais um pedacinho, só hoje, não faz mal, não consigo fazer dieta, ai meu Deus, é sofrido fazer dieta para mim, é muito difícil emagrecer, ai, fulano atrapalha meu emagrecimento, meu marido, ele chega com bombom em casa, ele atrapalha o meu emagrecimento. Veja só, tudo isso que eu estou falando aqui, se quando você pronuncia, quando você pensa, você está tendo isso como uma verdade. Quando você fala é difícil emagrecer,
Você entende isso como uma verdade? O seu corpo passa a agir, ter atitudes que vão fazer realmente ser difícil emagrecer. Então, você ter uma atitude de mentalidade magra, passar a transformar esses pensamentos, essas crenças em pensamentos que vão fortalecer o seu emagrecimento, isso é fundamental. Como, por exemplo, eu posso comer de tudo, mas eu já estou satisfeita por hoje. Quando a gente tem a mentalidade que podemos comer de tudo, mas precisamos ter também as rédeas da nossa alimentação, fica muito mais fácil. Além disso, devemos pensar, será que é o momento certo de eu comer esse alimento? Sempre pensa antes de você fazer uma refeição, antes de você for beliscar algo na geladeira. Será que é o momento certo? Será que eu preciso comer esse chocolate na segunda-feira, às 5 horas da tarde? Além disso, a pessoa com mentalidade magra, ela pensa, eu posso e eu consigo emagrecer. Fulano emagreceu 40 quilos, por que eu não vou emagrecer 10? Então, tem que ter essa mentalidade. Todos os dias eu faço escolhas inteligentes para emagrecer. Faça um mantra, faça uma afirmação positiva referente a você mesmo e referente ao seu emagrecimento. Quando você se pegar pensando, eu não consigo, é difícil, se auto-sabotando, comece a reformular essas crenças e veja como a atitude positiva, a mentalidade magra vai se instalando no seu dia a dia. Outro pilar que sem ele praticamente você não vai conseguir emagrecer, porque ele é fundamental para todas as áreas da sua vida. Suponha que você esteja no seu trabalho e você seja enfermeira e você precisa organizar os prontuários dos pacientes em várias pastas. Pense que passam milhares de pacientes ao mês nesse lugar que você trabalha. Nessa pasta ali vai ter as pastas de A, B, C, D, de todo o alfabeto. Vamos supor que você não organize isso. Você coloque ali o nome de Ana na pasta da Camila, o nome de José na pasta de Adeildo. Você vai fazendo dessa forma, aleatoriamente, sem organização, sem data, sem colocar em ordem alfabética. Como que você vai conseguir trabalhar nesse ambiente? É impossível, né? Agora eu quero que você pense no seu emagrecimento. O seu ambiente hoje está favorável para você conseguir emagrecer? É um ambiente organizado? Tanto o ambiente da sua casa, da sua cozinha, como o ambiente do seu trabalho. Como, por exemplo, o ambiente da cozinha. Você tem que ter um ambiente que favoreça o seu emagrecimento. Não um ambiente lotado de junk foods, não um ambiente ali repleto de tentações, de guloseimas, facilitando que você tenha o sabotador ativado. Então, por exemplo, você tem que ter ali verduras, legumes higienizados, cortados, já preparados ali na sua geladeira. Temperar as proteínas, deixar armazenado, congelado em porções, de repente fazer frango desfiado e colocar em potinhos e congelar. Isso facilita muito, é uma estratégia que muitas das minhas clientes usam e facilita muito a rotina de organização. Realizar receitinhas, no meu perfil tem muitas receitinhas aqui também. Você pode realizar, a maioria das receitinhas você pode fazer e congelar por até 3 meses, sem desculpas para conseguir emagrecer. Feijão congelado, tá? Então você prepara uma grande quantidade de feijão, congela em potinhos de porções individuais. Deixa a salada já no pote, só para você pegar e levar para o trabalho, ou pegar e virar no prato no dia seguinte. Pensando no trabalho, é importante que você tenha organização de levar suas refeições, porque às vezes você tem um ambiente sabotador, né? Todo dia eles compram salgadinho, bolo, refrigerante, e não é que você nunca deve consumir esses alimentos, mas se você fez um compromisso com você está assistindo essa aula da série Reeduca, você precisa firmar esse compromisso de que você vai emagrecer e que você não vai ceder a essas tentações que são ali do seu ambiente de trabalho. Uma outra estratégia muito importante é você deixar os alimentos que vão facilitar a sua vida no seu trabalho, tá? Então, por exemplo, creme de ricota, pasta de amendoim, castanhas oleaginosas, whey protein, de repente ovos, não sei como que é no seu trabalho, se tem como preparar. Vamos dizer assim, como algo para evitar os deslizes da sua dieta. E também evitar ceder às tentações diariamente. Obviamente, com o aniversário de um funcionário que você vai participar, você vai comer alguma coisa ou outra, mas evitar cair nas tentações todos os dias. Outro pilar muito importante é ter constância, mulher. Se você não tem constância, você não consegue emagrecer e manter os hábitos que te fizeram emagrecer ao longo da vida. Então, é importante que você vá trabalhando mudança de hábitos
aos poucos para que você consiga emagrecer e não somente perder um pouco de peso ali e depois retornar para os hábitos antigos e não ter constância nenhuma no que você se propôs a fazer. E o último pilar que eu considero um dos mais importantes também, que é você ter a ingestão de nutrientes adequados. Afinal, o que é mais importante, as calorias ou os nutrientes? Eu te garanto que você não vai emagrecer muito sem estar em déficit calórico, mas os nutrientes adequados eles são fundamentais para acelerar o seu metabolismo, para que você promova uma desinflamação. Afinal, quando você está com um estado de excesso de gordura corporal, você está inflamado, então é muito importante você desinflamar. E além disso, você vai conseguir emagrecer com os nutrientes que o seu corpo precisa. E além disso, quando você foca na qualidade e não somente nas calorias, você passa a ter um emagrecimento saudável, sem todos aqueles sinais que eu falei anteriormente das dietas restritivas. E aí, você gostou da primeira aula dessa série Reeduca? Eu espero que sim. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida sobre a aula. Aproveita para se inscrever aqui no canal e participar também do nosso aulão que vai ao ar na quinta-feira. Espera aqui comigo ao vivo. Tchau, tchau!